Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui apresentando este trabalho na 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Eu vou apresentar aqui a pesquisa intitulada Tendências observadas em indicadores climáticos extremos associados à temperatura do ar nas regiões norte e noroeste do estado do Paraná. Tá? Falando um pouco sobre mim, meu nome é Paulo Miguel de Bodas Terassi, eu desempenho o estágio pós-doutoral na Universidade de São Paulo, junto ao Departamento de Geografia e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Física. E estou sob a supervisão do professor doutor Emerson Galvani. Tá? Bom, falando um pouco sobre a pesquisa, né, o recorte espacial justifica bastante essa pesquisa, né? A região norte do estado do Paraná recebeu muitos imigrantes junto ao processo de colonização no início do século XX, justamente com a expansão da economia cafeeira, né? E as cidades, principalmente Maringá e Londrina, se desenvolveram ao entorno dessa atividade, tanto que a cidade de Londrina foi considerada a capital do café. E junto, né, essas cidades cresceram de forma bastante robusta, principalmente a partir dos anos 60, dos anos 70, e hoje, né, há estimativas que juntas elas somam mais de 980 mil habitantes. Junto também nós vamos investigar essas tendências desses indicadores climáticos extremos também em outras localidades de menor porte, a cidade de Parnavaí e também as cidades de Apucarana e Bela Vista do Paraíso. Aqui é importante lançar a ideia de que o clima é um indicativo da modificação ambiental, então todas as alterações no uso e cobertura do solo acabam trazendo uma variabilidade nas absorções de calor, né? E, obviamente, isso acaba refletindo também nas condições da temperatura do ar, aqui chamada, abreviada, de TAR, né? Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente apresentar um panorama desses indicadores, dessas tendências climáticas para a região norte do estado do Paraná. Região norte do estado do Paraná, que é um importante celeiro agrícola, porque apresenta solos de altíssima fertilidade, a antiga terra roxa estruturada, hoje o nitossolo e o latossolo vermelho, né? Aqui estão representadas as 5 estações meteorológicas que foram selecionadas para estudo, justamente ali no norte do estado do Paraná. Destacando para vocês que nós utilizamos as séries de dados diários de temperatura do ar de 46 anos, de 1976 a 2021, então é uma série consideravelmente longa, acima dos 30 anos recomendado pela Organização Meteorológica Mundial, com exceção da estação meteorológica de Bela Vista do Paraíso, que teve as suas atividades encerradas em 2015. Né? As falhas de registro inferiores a 0,5%, importante ter esse critério justamente para validar os nossos dados. A maior parte desses dados vieram do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, e também o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET. Como base principal, nós utilizamos o software RClimDex, desenvolvido pelo Serviço Meteorológico Canadense, e nós consideramos aí como parâmetro inicial a significância estatística de, no mínimo, 90%. Né? Também consideramos como válida para mensurar a magnitude dessas tendências a curvatura de 100. E agora trazendo alguns dos resultados, né?
Primeiro destacando que os únicos resultados que se mostraram diferentes do padrão para todas as estações meteorológicas foi a estação meteorológica de Apucarana, ali identificada por ID01, que apresentou tendências de diminuição de alguns indicadores de temperatura. No caso, o número de dias do ano em que a temperatura noturna foi acima de 20 graus, houve uma redução ao longo de toda a série, né? E também do percentual de temperatura noturna superior a 90% dos percentis, também houve uma tendência de diminuição, e isso acabou contrapondo ao indicador Tmax-Min, né? Que é o de temperatura máxima anual média. E justamente essa contraposição, aumento, a diminuição das temperaturas máximas noturnas com o aumento da temperatura máxima diária acabou trazendo, portanto, um aumento da amplitude térmica na cidade de Apucarana. Chama bastante atenção que a maior parte das demais estações meteorológicas mostraram um padrão predominante de aumento de temperatura bastante expressivo, bastante robusto, diria até que um pouco alarmante, considerando a série de 46 anos, e destacando para vocês os resultados que foram mostrados por ID03 e ID04, referentes, respectivamente, às cidades de Londrina e Maringá. Principalmente Maringá, embora não seja a maior cidade, né? Então a gente faz uma associação direta a todos os problemas de aquecimento de uma cidade em função da sua grande expansão. A cidade de Maringá, ao contrário do que a gente esperava, apresentou os indicadores mais expressivos de aumento de temperatura, que estão aqui destacados em vermelho, principalmente indicadores de temperatura máxima, né? As demais cidades, inclusive a cidade de Bela Vista do Paraíso, aqui indicada por ID02, que é uma pequena cidade com mais de 15 mil habitantes, mostrou também um cenário bastante robusto de aumento das temperaturas do ar, né? E aí agora a gente vai dissecar um pouco esses resultados. O que chamou mais atenção, portanto, foram os resultados para Maringá e Londrina, com valores mais elevados em Maringá. Aqui alguns indicadores. Esse indicador, o TXX, significa a temperatura máxima diária anual. A temperatura máxima diária anual em Maringá aumentou 0,92 graus centígrados por década, ou fazendo uma conta, em 46 anos esse aumento foi de 4,2 graus. É um aumento bastante significativo da temperatura máxima. Isso, de uma certa forma, explica porque a gente tem um aumento tão grande das ondas de calor em Maringá, principalmente no período mais recente. Também identificamos o aumento da taxa diária da temperatura acima de 90% dos percentis. Aqui, essa taxa, que significa o percentual de dias do ano em que você tem temperaturas acima desse critério, desse parâmetro, aumentou 3,7% por década, ou quase 17% ao longo de todo o período. E aqui esse gráfico que mostra que essas tendências foram bastante robustas, né? Aqui você vê o nível de significância estatística mostrando que foi acima de 99,9%, ou seja, há um grande grau de confiança. Quanto mais reta essa curva, mais significativa é essa tendência de aumento, principalmente é expressa pela curvatura de 100. São indicadores, portanto, que mostram um aumento sistemático das temperaturas máximas, dialogando com o que nós obtivemos aqui no leste do estado do Paraná. É um padrão, um panorama bastante diferente. Aqui terá sedial uma pesquisa que nós publicamos junto a pesquisadores do Departamento de Geografia da USP, professores da Universidade Federal de Alagoas, também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
para a cidade de Curitiba, aliás, para a região leste do estado do Paraná, mais especificamente para a cidade de Curitiba, a gente obteve um aumento de 1,6 graus da temperatura mínima média anual. Isso é uma tendência bastante robusta e muito acima dos panoramas globais, principalmente nesse contexto da crise climática. Destaquei aqui que esses resultados são condizentes com outros resultados na literatura para esse mesmo recorte, claro, com uma maior abrangência. O Marengo, grande pesquisador da área de climatologia e meteorologia, também já obteve essas mesmas tendências para a região sul, claro que num recorte temporal anterior a esse, e também Silvia Tial também obteve um aumento sistemático, sobretudo das temperaturas mínimas. Aqui nessa pesquisa, nas nossas localidades, claro, houve uma tendência de aumento das temperaturas mínimas, mas o que mais chamou atenção foi, sobretudo, o aumento das temperaturas máximas diárias. Quer dizer que as ondas de calor, principalmente nos períodos mais quentes do ano, estão se tornando cada vez mais intensos. Então, aquele registro de temperatura superior a 44 graus em Maringá em 2015 está também nesse conjunto de tendências de aumento. E como considerações finais, a gente atribui, claro, de modo especulativo, desculpem-me, justamente esse aumento da temperatura do ar, principalmente a expansão da malha urbana. As cidades de Maringá e Londrina cresceram de forma bastante sistemática, sobretudo a partir dos anos 60, dos anos 1960 e 1970, com a modernização agrícola e o êxodo rural forçando a saída e o crescimento dessas cidades. E é claro que esses problemas estão diretamente atrelados a questões relacionadas à falta de planejamento urbano das cidades, a intensificação das chamadas ilhas de calor urbano, né? E principalmente pode ser um indicativo também da expansão das áreas degradadas, principalmente destinada à atividade agropecuária, principalmente à produção agrícola, a produção de grãos que predomina no norte do estado do Paraná. E, claro, isso é um indicativo, esses indicativos, sobretudo, ressaltam o quanto a essas alterações estão trazendo mudanças em atributos climáticos, como a temperatura do ar. Tá? E, claro, como no final nós fazemos os nossos agradecimentos, o professor Emerson Galvani agradece pela sua bolsa de produtividade, 1D, e eu agradeço a bolsa de pós-doutorado cedida pelo CNPq. Algumas referências e, desde já, eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês e, sobretudo, agradeço o evento pela possibilidade de divulgar essa pesquisa. Muito obrigado, até mais.